Shalom, shalom. Shalom. Que bom nós estarmos juntos. Fazia um tempo e você vai saber por que esse espaçamento de não estar compartilhando algumas coisas ao vivo, mas tudo em paz, tudo debaixo da ordem do Senhor Jesus. E não poderia ser diferente, nós iniciamos essa live, obviamente juntos, mas com a minha doce amada também, tendo essa maravilhosa palavra de introdução. Eu gosto muito do versículo de Isaías, capítulo 1, verso 17, que fala... aprender a fazer o bem. Isso. A palavra, quando ela fala, essa é parte do versículo. Nós precisamos entender que muitas das coisas a gente precisa aprender a fazer. Às vezes nós pensamos que estamos fazendo a coisa correta, mas muitos detalhes podem ser perdidos e a gente pode começar a aprender conforme a direção da palavra de Deus. E eu queria orar com você, e você também compartilhasse já com seus amigos. Daqui a pouco também eu vou estar compartilhando no meu Instagram. E gostaria de orar agora. Senhor Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque os de perto e os de longe podem, meu Deus, estar sendo introduzidos ao Senhor, para que o Senhor venha falar conosco, para que teu Espírito Santo venha adentrar cada lar, meu Pai, e que em nome de Jesus, toda sorte de bênçãos espirituais, toda abertura de entendimento, meu Pai, que em nome de Jesus o Senhor possa desfazer as obras do maligno nos nossos corações, nas nossas mentes, Pai, e que tudo que o Senhor tem preparado para nós, o teu propósito nas nossas vidas, a gente possa aceitar, possa buscar, possa caminhar, meu Pai, e que todas as coisas cooperem. Porque é assim que diz a tua palavra, que a gente entenda que faz parte de um propósito do Senhor, muitas das coisas pelas quais nós passamos. Em nome de Jesus, fala conosco. Queremos ouvir a tua voz, Espírito Santo. Amém. Amém. Beijinho. Até daqui a pouquinho, né? Ela vai para um outro ambiente, né? E até mesmo para poder compartilhar algumas outras coisas que nós temos. Sejam bem-vindos. Eu vou acenar para quem já está aqui, nosso irmão Carlos, irmã Elaine, o Tiago, seja bem-vindo, Renata do Patrézio, Leandro, o Will Brainer, meu grande amigo, o Jeff, irmã Luziane. Eu estou acenando para todos, a minha cunhada Eliane, irmão Júlio Beltrão. Graças a Deus. Shalom, shalom. Franciele Oliveira, do meu amigo Lucas. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Minha doce amada, já acenei. Agora eu vou, Carlos. Eu vou entrar. Aliás, eu estou chamando a Elaíse novamente para estar conosco. E vai ser muito interessante. Linda, seja bem-vinda. Entrei. Tá linda, hein? Obrigada. É isso aí. O cabelo tá todo chique, né? Que máximo. É isso aí. Bem, a razão dessa live que nós convidamos vocês é para nós podermos, nesses minutos, né, dar uma introdução em meio a essa pandemia em como nós temos que reordenar, e nós colocamos o tema Reaprendendo a se Emocionar, como, na verdade, um chamariz, porque vocês que nos conhecem e são alunos da escola Por Princípios, já assistiram alguns dos nossos cursos sobre inteligência emocional por princípio, vocês nos conhecem e sabem que estado emocional, para nós, né, é estado meio.
porque nós aprendemos que tudo nasce no ambiente a partir do mundo espiritual. Não é? Então, o fato de ter colocado repreendendo a se emocionar, não especificamente nós vamos tratar das questões emocionais, sejam elas das questões que tratam a neurociência, que é a nossa área, bem como também, não somente como mentores não digo conselheiros, mas pessoas que operam com as emoções, mas nós vamos sempre apontar para o mundo espiritual. Só que, nesse momento de introdução, e que nós pedimos que vocês convidem o máximo de pessoas que vocês puderem, apesar de que vai ficar gravado também, eu gostaria de já começar dando a oportunidade para a Elaíse fazer um breve resumo desse timing que nós tivemos aí nesse período de pandemia, e ela vai anunciar até uma questão do que nós passamos nesse período, não é? Então, com vocês, a minha doce amada. A palavra de Deus, ela fala que em Eclesiastes, capítulo 3, há tempo para tudo. Todo mundo conhece isso. Mas a Bíblia fala que na NVI, verso 1, para tudo há uma ocasião e o tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de plantear e tempo de dançar. São esses 4 versículos que eu quero comentar. Nesse início do mês de janeiro de 2021, nós fomos, o apóstolo chegou em casa, né, e eu senti assim, que os olhos dele estavam um pouquinho vermelhos, e eu resolvi verificar a temperatura dele. Perguntei se ele estava sentindo bem e disse que estava perfeito. Mas isso que eu quero chamar a atenção de cada um de vocês. Que a Covid, para cada organismo, os sintomas se apresentam diferentes. E no organismo dele foi assim. Olha, está dizendo que eu estou precisando usar fones de ouvido. Eu vou colocar Então, use, aqui. minha princesa. Vai, coloca aí. Bem, ela já começou a anunciar, não é? Enquanto ela coloca aí o A gente fone vai de começar ouvido. como testemunho, né, esse momento, porque a palavra fala que tudo a seu tempo. E tem coisas que Deus quer que a gente experimente. E tem coisas que a gente vai atrás, né? Então, vocês sabem como o apóstolo é. Ele gosta de estar com os irmãos, ele gosta de estar visitando as igrejas. Ai, Jesus. Ela está aí. Visitando as igrejas, mesmo usando álcool gel no bolso, mesmo usando, como é que eu posso dizer? Máscara. E olha que vocês sabem que eu sou profissional de saúde, peço sempre que leve a cada 2 horas ficar trocando. A maioria das máscaras dele são iguais. Mas mesmo assim, ele pegou Covid. E assim, então assim, a gente tem que começar logo cada sintoma e combatendo, procurar ajuda médica. E assim, toda aquela prescrição que eles fazem, a gente tem que completar. E agora está dizendo que está dando interferência. Para você está dando interferência? Não, para mim está muito legal. Pois é, ele que estava dizendo aqui que está dando interferência. Então, e a gente começou com as medicações. E além das medicações, nós que somos do povo de Deus, a gente tem que o quê? Buscar do Senhor o que Ele nos ensina. Oração com súplica, fazer propósito de oferta, né? Hoje a gente não precisa nem sair de casa para fazer, ofertar, para dar primícia, para dar dízimo. Então, eu fiz tudo isso. E todos os dias eu ungia com óleo ungido. E depois, fiquei me controlando a minha temperatura, porque se ele não sentiu nada, eu imaginei que eu também pudesse ser assim. Então, fiquei controlando a minha temperatura e verifiquei que eu tive um dia de febre, só um dia.
passou a febre, no outro dia já estava o outro sintoma. E assim foi. Também fui lá no hospital, fiz a minha consulta, fiz toda aquela prescrição, mas assim, os meus sintomas foram bem leves, o dele foi o mais forte. Então, assim, eu fiquei muito preocupada, mas graças a Deus, apóstolo Teté, toda a nossa família ficou intercedendo, né, os irmãos de perto, e graças a Deus o Senhor nos livrou. Mas por que que o Senhor nos livrou? Porque Deus, ele tem um tempo para cada filho dele, né? O nosso tempo de morrer, Deus estabelece. Assim como o nosso tempo de fazer as coisas para Deus, do propósito dele nas nossas vidas. E é isso que o apóstolo Alexandre vai falar com a gente. Qual é o propósito que Deus falou com ele durante esse período que ele ficou estacionado? Porque é tempo de parar. E quando às vezes a gente humano, né, não quer parar, Deus para. E foi. Ele vai compartilhar um pouquinho pela palavra o que é que Deus falou com ele. Diga lá, amor. Ai, ai. Gente, eu, ah, eu acho que eu tenho certeza que eu casei muito certo. Porque a Elaíse, para aguentar e suportar um indivíduo com essa mente que eu tenho com relação a algumas coisas, é muito amor. Na verdade, assim, a gente está rindo hoje, mas nós tivemos muito tempo de choro mesmo, porque a questão toda o que estava em jogo? Tipo, foram mais de 20 dias, onde uma boa parte disso, os meus pulmões, eles ficaram comprometidos, conforme exames que A eu fui parar no tomografia. hospital. Tomografia, eu fui parar no hospital de madrugada, não é? Mas todo aquele processo mesmo, o meu pedido interno, junto com a Elaís em oração, é que eu não fosse internado, não é? Porque a Elaís é da área de saúde. E, inevitavelmente, a neurociência também coloca alguns pontos que nos ensinam os graves riscos que se tem em só entrar numa clínica, num hospital, essa coisa toda, a nível de contaminação. E quanto mais ser internado justamente num período ápice que estava acontecendo aqui na cidade de Manaus, e essa é a nossa oração e tudo. Mas fiz todos os exames, tenho todos os exames aí realmente com o pulmão comprometido, essa coisa toda, e graças a Deus eu voltei para casa com a Elaís e aqui começou. Mas foram dias A muito, mas recomendação dos muito... médicos foram retornar para casa e ter aqueles cuidados que eles falaram, né? E uma outra coisa muito importante é a questão dos exercícios respiratórios. Desde o primeiro dia que ele apresentou sintomas, nós já andamos com a orientação de fisioterapeutas com exercício respiratório. Porque o pulmão, a nossa live não era para ser sobre o Covid, né? Mas como especialista da área, eu gosto de dizer isso que é muito importante. O Covid, ele começa a pesar justamente a base do pulmão. Então, o exercício respiratório, por mais que doa, por mais que haja um grande esforço por parte da pessoa, se você não fizer, o comprometimento vai aumentando. E aí seria necessário, sim, internar. Então, assim, o que a gente tem é que cortar essa evolução da doença, né? Para que não haja o agravamento dela. Porque agravando, tem que internar. Quanto antes, melhor. Né? Mas o que foi que Deus lhe falou? É isso que a gente quer saber. Qual foi o propósito para esse ano de 2021 que Deus quer falar com a gente? Diga aí, amor. Sim. Então, aí eu voltei para casa, né, e começou toda aquela bateria. A questão é que muitos dias, mas muitos dias mesmo, eu sou muito disciplinar com relação a tudo que a Laís fala para mim. Tudo, seja o que for. Quanto mais num período de enfermidade. Porque eu não fico doente para nada. É isso que ela achou estranho. Poxa, não fico gripado, fico Isso que me chamou a nada. atenção. O pico que estava dando na cidade
e eles simplesmente ficar com os olhos diferentes. E quando eu fui verificar, Pois é, já estava a 38,5 de temperatura. pois é. Incrível, não tem nenhum problema com essa enfermidade, nada. Aí, como estava dizendo, muito disciplinado, no que a Laís fala, eu confio 100% a minha vida a Laís mesmo, falo isso sem reserva nenhuma. E, obviamente, não poderia ser diferente nesse período em que eu realmente comecei a ficar muito ruim, não é? E eu lembro que muitas noites, mas muitas noites mesmo, eu tentava dormir, só que não conseguia. Só que aí sim vem aquela frase que eu disse, poxa, só a Laís para estar ao meu lado por causa da minha cabeça. Só que aí, o que, que acontece? Acontece que uma das primeiras providências que eu tive no meu interior com relação a quando foi confirmado que eu estava enfermo, mas isso é fora o meu, viu? E isso pode ser copiado e precisa ser copiado. Precisa ser multiplicado porque é bíblico. É bíblico. Quando foi detectado, até pela Elaíse e depois pelo corpo médico, que eu estava enfermo, uma das minhas primeiras providências internas era: eu não posso permitir que a minha fé seja de qualquer forma tocada, abalada. A minha fé em Deus. E aí vai lá o Alexandre raciocinando. Ora, se a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem, o meu primeiro momento de raciocínio não era um pedido de cura para Deus. Incrível que pareça, o meu primeiro momento de raciocínio, assim, quando foi confirmado e eu já estava assim realmente muito agravado, foi: eu não quero, Senhor, perder eu não posso deixar de ouvir a tua voz. A primeira coisa que eu pensei: eu não posso deixar de ouvir a tua voz. Vai, Lidinha. O muito agravado para tratar em casa, né? Porque se tivesse muito agravado, como a gente profissional de saúde fala, era caso hospitalar, né, amor? Então, Não, dá um menos, né? desconto, porque o A índice forma. agravado para quem É, está doente, para quem é homem, que não pode nem ter dor de cabeça, que pensa que vai morrer, é claro, aí é. corrigindo a doutora Aí, falando, eu estava num período realmente mais, poxa, enfim. Mas aonde eu quero chegar? Eu quero chegar que a primeira providência na minha mente, não é, era que eu não perdesse o fator ouvir a voz de auditivo, Deus. ouvir a voz de Deus. Isso foi a primeira coisa que eu pensei quando eu fui voltando para casa, né, com o medicamento todo furado e tal. Eu vim raciocinando assim: Senhor, eu não quero, eu não posso deixar de ouvir o Senhor. E a segunda, logo depois assim do meu raciocínio, eu não posso deixar de ouvir a Elaíse. Por que eu estou começando nessa Amém. introdução? Não tem, na verdade, é uma sequência que vai ajudar muito, porque isso vai ficar gravado. Eu estou assinando aqui, é por isso que de vez em quando eu não podia fazer isso. Por quê? Aí vai a experiência. Quando o indivíduo ele começa a diminuir o seu fator auditivo com relação à voz de Deus, a fé dele começa a se deteriorar. E nessa de fé se deteriorar, é quando começa todo um processo, aí sim, de começam as disfunções emocionais. Por quê? Porque quando a nossa fé está ligada com o eterno, o Espírito do Eterno, no nosso espírito, domina o nosso estado emocional. Não tem como. E aí o que eu aprendi foi algo extraordinário, mais do que nunca. É que eu tinha que pôr em prática a minha vida cristã, a minha santidade, a minha intimidade com Deus, aquilo que eu pregava, aquilo que eu sou em Deus, na direção da Elaíse, na direção da minha família. Eu não podia negar nada disso. Porque quando as pessoas começam a negar toda essa estrutura do que prega, do que é, de intimidade, de santidade, de relacionamento com Deus, o estado emocional toma conta desse indivíduo. E é como o profeta fala: que enganoso é o coração. Ou seja, eu não podia de maneira nenhuma permitir que o meu estado emocional dominasse o meu estado de doença física. Por quê? Porque é algo que, assim, eu tinha que colocar em prática.
E eu não estou fazendo comparativo com ninguém que é ao meu redor e pelos acessos às redes sociais, eu comecei a perceber que estava em estado emocional disfuncionado. É óbvio, está doente. Mas a minha experiência pessoal, a primeira providência foi: eu não posso permitir que eu me torne uma pessoa com dificuldade auditiva, física, emocional e espiritual com relação à voz do meu Deus e também na direção da Elaíse, porque eu tinha que crer a todo o procedimento, mesmo que doloroso e mesmo que insistente, por amor que a Elaíse fazia na minha direção, era para estancar o desenvolvimento da doença e, obviamente, regredir até onde eu estou hoje falando e com aproximadamente menos 8 a 10 quilos de peso, que foi um grande benefício para mim. Né? Esse ponto número 1 é que eu gostaria de já deixar impresso que a minha experiência a nível mental, a nível espiritual foi: eu não posso deixar de ouvir a voz do meu Deus e não posso deixar de ouvir a voz de quem eu confio a minha vida, que é o meu cônjuge. E aí fica exatamente a primeira, o primeiro ensinamento de como se reaprende a se emocionar. Se reaprende a se emocionar, não é? Exatamente por é pelo alto que a gente começa assim. O próximo item, mas eu gostaria que a Laís contasse uma experiência que ela teve enquanto eu dormia, o que ela viu no mundo espiritual do significado dessa doença na minha vida. Lembra? Aquela coisa que você viu? Lembro. Ela vai falar agora Vi. enquanto eu tomo água. Então, numa das noites que ele estava, porque assim, o sono da pessoa que está com Covid é intermitente. Você dorme, acorda, e quem apresenta febre fica mais intermitente ainda, porque quando aumenta a temperatura do corpo, a pessoa acorda. Então, numa das vezes que eu vim no quarto orar por ele, e nesse período eu ainda não sabia que eu estava com Covid, né? Porque eu acredito que quando eu apresentei sintomas bem depois, é que apareceu, eu ainda estava ainda incubado, né? Como a gente fala. Então, eu vim aqui orar, sempre com o óleo da unção na mão, e vim orar com ele, e de repente meus olhos espirituais abriram. Eu vi como que um cipó, tem uma planta aqui, tropical, que eu não sou muito boa de nome de planta, mas é como se fosse aquela planta, que tem assim uma folhinha verde, com dentro dela meio amarelo. Então ela vem assim contornando todo o corpo dele, sabe? Como circulando mesmo, passando por baixo dele, né? Entre a cama, o colchão e ele, como uma serpente, sabe? Envolvendo e apertando ele. Então, quando eu vi aquilo ali, eu já clamei pelo sangue de Jesus, clamei para que o poder de Deus, porque eu ouvi muitos testemunhos dizendo que não é simplesmente uma enfermidade, mas é uma luta espiritual que cada um de nós tem que travar. E eu lembrei disso naquele momento. E por isso, em nome de Jesus, eu me reverti, eu orei por mim, me ungi a minha cabeça, e eu orei por ele, repreendi e desfiz em nome de Jesus, que o poder de Deus fosse desfazer as obras do inimigo ali no corpo dele, e que o Senhor sabe dos propósitos, do chamado das nossas vidas. Então, se Deus tem propósito para nossas vidas, que o Senhor pudesse agir naquela hora. E de repente, sabe, como a gente vê no vídeo, né? Tudo assim craqueladinho, sumindo. Então, ali eu soube assim que a prova tinha sido passada. Tá? Porque é muito difícil mesmo, no momento que você está, você conseguir se concentrar, estar ligado com Deus, mas esperar o comando e a direção do Senhor. A gente precisa, e tem horas que Deus diz mesmo: eu vou levar meu filho, eu vou levar minha filha. E a gente pode até, eu coloquei até aqui o texto do rei Ezequias, né? E que o profeta foi lá anunciar para ele, mas o clamor mudou a vontade de Deus para ele naquele momento.
E a gente tem que buscar fazer isso, né? Porque a gente ama as pessoas, né? O nosso cônjuge, ama os nossos pais, ama os nossos irmãos, cunhados, né? Cunhadas, nós amamos. Então, assim, a gente tem que interceder, né? Seja sogra, seja... Sabe, porque na nossa família, praticamente, nós dois não tínhamos pego a mamãe e a Heloísa. A Eliane e o Judá não apresentaram sintoma, mas assim, praticamente todo mundo teve contato muito próximo. E nós tínhamos sido poupados, até ele sair todo dia, né? Até Pegar agora, chuva, tudo. Porque baixa a imunidade, quando você entra em contato com o vírus, né? A umidade, até mesmo da chuva, na máscara, isso tudo facilita o vírus ficar colado na máscara, entende? Então é por isso que é recomendado ser de algodão, tecido duplo e ficar trocando a cada 2 horas. isso. Então, essa experiência que a Laís teve, e graças a Deus por isso, é só mais uma prova, porque isso não é do ideário humano. É só uma prova do seguinte, que o que está escrito, as coisas aqui da Terra são sombra ou reflexo do que é o mundo espiritual. Então, é por isso que nós não podemos ser muito multiplicadores de conspirações mundiais, multiplicadores dessas coisas do Extremo Oriente, isso tudo que acontece, ou culpabilidade ABCD, política ou não política, enfim. Nós que vivemos por Amém. princípio, nós temos que andar por cima, no mundo espiritual, visualizando, sem fugir da realidade terrena, as coisas que estão acontecendo. E essa experiência que a Laís teve, onde o nome de Jesus tem poder para expulsar demônios, curar enfermos, reestruturar as questões emocionais dos indivíduos, isso não perdeu a validade e foi aplicado nela na minha direção e efetivamente é isso. Agora, preste atenção em algo extremamente importante. Obviamente, vocês já estudaram, teve algum parente, tipo eu e a Laís, nós perdemos muitas pessoas que nós amamos. Muitas Tá? mesmo. Nós tivemos muitas, assim, parece que todo dia amanhece alguém que nós amamos e, infelizmente, o Senhor recolheu. Então, nós temos que otimizar muito o tempo. No tempo anterior, a minha fala anterior foi que eu disse, eu não posso perder o meu ouvir ao Eterno e ouvir a Elaíse, porque o estado da fé precisa ser algo que não pode ser diminuído na minha vida, como não diminui, realmente a gente precisa ter fé, né? E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Messias, não é? Eu não podia, isso foi o ponto número 1, eu não podia perder a fé, mas não era fé para eu ser curado, porque acima de eu ser curado ou não ser curado, ser casado ou chegar a uma viuvez, que Deus nos livre e guarde, que ninguém quer ser isso, eu não Em nome podia de perder, Jesus. tá? algo, algo super, em nome de Jesus, algo superior a essa questão da cura ou não cura, que é a salvação. Porque a salvação vem pela fé. Não tem jeito. E é pela graça. Não é? Então, isso eu não podia. Não podia. Aí sim é óbvio que aí o segundo ponto que eu vou falar, que é o que tecnicamente nós chamamos de enfrentamento. Mas era um autoenfrentamento. E que autoenfrentamento é esse? Eu tinha que assumir mesmo, né, e me desviando de toda a questão de culpa, já que a gente estava viajando no Brasil todinho em 2020, né? Em dezembro nós fizemos viagens e então pegar microfone, mesmo que com todo esse cuidado, né? E abraçar pessoas e tirar a máscara para se alimentar junto às pessoas e tudo mais e tal. Não Esses menosprezando, momentos, bem, enfim, não menosprezando o poder que essa enfermidade ela tem, não menosprezando nada disso. Porém, era o tempo de a gente cumprir um cronograma, uma agenda, que é óbvio, aconteceu. Mas o segundo ponto, como eu estou falando do autoenfrentamento, eu não podia, assim, experiência minha, negar que estava com Covid. Antes dos exames comprovando ou depois do exame, eu não podia negar. Por que eu não podia negar?
Não que eu aceitei a enfermidade, não. A questão toda, aí vai a mente. Todas as vezes que o indivíduo, ele ante uma realidade palpável, comprovada, e uma situação onde até tem outras pessoas que digam assim, isso existe, o fator da pessoa que está vivendo aquela situação negar o estado cerebral dela, áreas específicas do cérebro começam a se fortalecer a partir daquela negação. E isso eu tive um cuidado de dizer, não, eu não vou fortalecer nenhuma área do meu cérebro com relação a eu negar isso, porque o objetivo é que, pela fé, pela intervenção do Espírito de Deus, o meu cérebro seria tomado, inundado por essa intervenção do Espírito Santo de Deus. E uma forma de eu não impedir essa intervenção, ou seja, deixar o Espírito Santo trabalhar, é não negar a existência de algo que precisa ser corrigido, que precisava ser corrigido no meu corpo e não podia, em momento nenhum, tomar conta das minhas emoções. Lembrando para vocês que eu e a apóstola Elaíse também somos profissionais e especialistas em neurociência do comportamento e na área de neurotransmissores, hormônios, essas coisas todas. E nós estamos dizendo para você que nós não nos prendemos a isso. Nós nos prendemos de que nós tínhamos um Deus e que esse Deus precisava, em todo tempo e fora de tempo, ser exaltado a fim de que continuasse intacto a nossa salvação. Porque a questão toda não era livra-me da morte, a questão toda não era cura-me, a questão toda me mantenha salvo. Só que nós entendemos o seguinte, que quando nós começamos, o ponto 2 que eu estou falando do autoenfrentamento, a negar algumas coisas, dizer assim, eu não aceito, Jesus, eu não aceito, essas coisas que não tem nem na Bíblia, essa coisa de eu rejeito em nome de Jesus, essa coisa contemporânea dessas frases que existem, né? Essas coisas nem tem na Bíblia. A grande questão é que eu precisava, nesse autoenfrentamento, permitir que o Espírito do Eterno, obviamente, está escrito assim, se está alguém enfermo, que chame os presbíteros e que ele ore, tendo fé, ele será curado. E se tiver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Ora, a apóstola Elaíse, toda a minha família, os parentes e os amigos próximos, pastores, bispos e apóstolos, as quais nós abrimos, eu estava doente, essas pessoas todas são consideradas, foram e são consideradas para nós dois, as pessoas que intervêm segundo está escrito. Chame os presbíteros, ou seja, chame as autoridades espirituais. Então, essa intervenção das autoridades espirituais em nome de Jesus não podia ser impedida ou interrompida baseado numa expressão, até mesmo porque é assim que eu creio, eu rejeito, eu renuncio a essa coisa dessa doença, não. Eu tinha que expor que estava doente, tanto para Deus quanto para os meus líderes espirituais, as pessoas que estavam falando para mim, sabe por quê? Porque quando nós não negamos e expomos a debilidade, ela fica exposta e vem a intervenção espiritual e bate em cima dela. E foi assim que começou todo o meu processo mental de interior com relação a isso. É quando a apóstola Elaíse, a minha doce amada, fala que era uma serpente, literalmente me sufocando, eu entrei numa terceira fase e que eu vou falar daqui a pouco. Eu gostaria de ouvir um pouco mais, Elaíse, o quanto a nossa família, os nossos pastores, os nossos amigos pastores, bispos, apóstolos de todo o Brasil, os que tiveram acesso a nós, o comportamento deles, o quanto foi fundamental. Queria que a Elaíse falasse também sobre isso e o que ela realmente lembrou agora nesse momento. Não, fala dos nossos pastores, né? Foi muito importante eles ficarem ligando, eles ficarem mandando mensagem, eles ficarem enviando áudios de oração, sabe? Porque às vezes assim os pastores eles não querem incomodar, né? Não sabe que hoje a pessoa está acordada, está dormindo, mas deixando a voz deles por áudio, sabe? Isso assim gera fé. E como é importante a gente receber no momento assim de luta uma visita, né, online. Né? Hoje em dia você não precisa mais nem como filho de Deus. Não é porque você é pastor ou pastora, não. É porque você
é filho de Deus, que você tem que se importar com isso, de visitar as pessoas, né, através ficar perguntando mesmo por mensagem. Como é que você tá? Amor, eu acho que precisa diminuir um pouco o seu volume. Tá dando interferência. Né? Então, assim, as minhas irmãs, de manhã, de tarde, de noite, 3 vezes de manhã, 3 vezes de tarde, 3 vezes de noite, e isso, assim, sabe, dá um up emocional para a gente, sabendo que Deus cuida da gente. Mas como é importante a gente saber que alguém está se importando, alguém está procurando saber como é que está os nossos sinais vitais, se a gente está melhorando, se a gente está piorando, entende? Porque você precisa entender que a evolução da doença, se ela tem um pico e tem que descer. Então, o ápice, você tem que saber de quando é para você tomar a decisão do próximo passo. Preciso retornar ao hospital para internar? Né? Porque muitas pessoas demoram a ir. Então, a gente precisa prestar atenção, principalmente com relação à saturação. Verificar a questão da nossa oxigenação, se a nossa respiração está sendo comprometida ou não. Porque a maioria das pessoas que estão realmente sendo colhidas são as pessoas que apresentam essa deficiência como sinal e está evoluindo. Então, assim, a gente precisa... Claro que tem pessoas que até antes desse sinal, Deus recolhe, porque o propósito de Deus, como nós lemos em Eclesiastes, há tempo para tudo diante do Senhor. Então, tem pessoas que Deus viu que terminou o seu propósito e recolheu. Mas tem pessoas que têm propósito. Tem propósito na sua própria família, tem propósito na sua restauração pessoal, sabe? Ser pessoa mais livre, ser pessoa que perdoa, ser pessoa que ajuda, ser pessoa que se importa com os outros, porque às vezes as pessoas querem desistir de viver. E Deus, Ele nos criou como imagem e semelhança dele. Esse tipo de pensamento, quando a gente tem, pela primeira vez a gente pensa uma coisa dessa, já é um alerta que precisa de ajuda. E a gente busca primeiro na igreja ajuda, mas às vezes a gente precisa passar para o segundo estágio, ajuda de um profissional. Porque desejo de morte não é normal para quem tem essência de Deus dentro de nós. Mas quando isso parece que está dividido, a essência de Deus está num espaço reservado menor e não como uma plenitude dentro de nós, nós precisamos sim buscar ajuda. Os psicólogos estão aí, né? Tantos terapeutas que podem nos ajudar se a gente reconhecer. Porque não existe tratamento emocional se primeiro nós não quisermos. Então, se a gente reconhecer e buscar ajuda, nossa, 70% já começou de cura. Né? Então, a cura começa a se estabelecer, porque emocionalmente, no seu campo cerebral, isso já começou a acontecer. E isso é super importante nós tomarmos essas decisões de percepção, e principalmente o ente familiar, às vezes também o nosso colega de trabalho, eles dão, Deus usa para dizer para a gente, olha, você está precisando de ajuda, se fosse você buscar um profissional. Então, quando uma pessoa diz um negócio desse para a gente tem que prestar atenção. Às vezes é Deus que está usando aquela pessoa. Às vezes a gente ora tanto pedindo sinais de Deus e Deus manda sinais e a gente não percebe. E esse detalhe que a gente tem que ficar assim, atento à voz do Espírito Santo. Eu acho muito lindo Romanos 5, verso 5, que fala assim: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. O verso 8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Não é que eu mereça, não é que você mereça, mas é Deus que nos amou primeiro. Então, a questão de nós termos a salvação é termos Deus dentro de nós.
É permitir que esse amor, mesmo surgindo, cheio de pecados, cheio de vícios ainda que a gente tenha, há esperança. Porque a palavra fala que ele nos amou sendo nós ainda pecadores. Então há esperança para você. Há esperança de cura emocional, há esperança de cura física, há esperança de cura familiar, porque essa pandemia veio trazer muitos ajustes dentro do seio da família. Tinham famílias que não se encontravam, era um passando por outro, falava-se mais pelo WhatsApp do que face to face, né? Então, assim, poxa, como foi bom, né? Nós temos o grupo, todo mundo tem grupo de família, né? E ficar postando as refeições que estava fazendo. Por quê? Porque nesse momento de pandemia abate o emocional. Ficar dentro de 4x4, né? Por mais que essa casa possa ser grande, por mais que possa ter jardim, mas você está limitado não pela sua vontade de sair, mas porque foi instalada uma pandemia. Então, quando isso acontece, abate o emocional da gente. Então, você precisa ficar alerta de querer colocar estímulos emocionais, espirituais, para ter esse up na nossa direção. Então, assim, a gente pegou, começou a ver isso, até porque tem um membro da nossa família que tem dificuldade de se alimentar, sempre diz que não está querendo, que não está com fome e tal. Então, assim, a gente começou a nos unir e trabalhar em prol para que um estimulasse o outro. E a gente ter também a questão de querer se comunicar, sabe? E Eclesiastes, falando de novo, a palavra diz que há pranto de chorar, há tempo de chorar, tempo de plantear. Então, assim, às vezes a gente precisa, a gente perdeu alguém que a gente ama, perdeu um membro da família, e a gente está precisando ter um ombro para chorar. Né? Eu sou daquela, se eu estou querendo chorar, e existem pessoas que eu imagino que estão passando pelaquela mesma emoção por causa daquela pessoa, eu já ligo logo e ainda faço um vídeo, olho desse tamanho roxão, mas assim, eu quero sentir pessoas perto de mim. Eu quero chorar com os que estão chorando, entende? Porque nós somos humanos. Deus nos fez assim. Deus não tirou de nós a emoção. Deus colocou em nós a emoção, mas a gente tem que saber dosar, tem que saber se permitir ser cheio do Espírito Santo de Deus, ser tratado, ser instrumento também de cura, de consolo, mandar uma mensagem, mandar um áudio, mandar uma figurinha, né, o emoji. Mas a gente tem que fazer alguma coisa. A gente tem que se importar. A gente tem que aprender a fazer o bem. Foi como nós começamos essa live. Aprender a fazer o bem. Aprender, porque você faz o bem às outras pessoas, você recebe, sabe? Porque você está fazendo o que o Espírito Santo de Deus faz em nós. Ele fala aqui em Romanos, através do amor de Deus é derramado em nós pelo Espírito Santo. Então a gente tem que aprender a fazer isso. E quando a gente mais derrama nas pessoas, mais a gente colhe, porque Deus começa a trabalhar numa rede espiritual. E como isso é bom, como a gente vê testemunhos, quando eu vejo o testemunho de cura, de sobrenatural, de milagre de Deus, eu posto nos outros grupos, tudinho. Por quê? Porque vai gerar esperança. Eu não sei se o meu ente familiar, se o meu amigo, o meu pastor que eu estou intercedendo, é a pessoa que vai ter o milagre de Deus. Eu não tenho como saber, mas eu tenho sim que interceder até o último momento de que aquela pessoa está respirando. Até o médico declarar que houve morte, nós precisamos ter esperança, porque é isso que Deus colocou em nós, sabe? Essa unção de sobrenatural dele dentro de nós
jorrar como fonte de água-vida, porque Jesus dentro de nós nos faz fonte. E a gente tem que desaguar da vida das pessoas para que mais de Deus nós possamos receber. E assim vai sendo distribuindo o amor de Deus. Um vai derramando na vida do outro, vai derramando, e aquele vai derramando na vida de uma outra pessoa, e assim vai. Porque essa é a esperança para esse tempo. Eu vi um artigo, que eu sei que a gente já está terminando, que dizia assim, que foi plano, né? Os sociólogos tinham escrito esse artigo, que é plano de isolamento das pessoas, ou seja, as casas serem muito pequenas para as pessoas não quererem morar com outras pessoas. Para os casais, cada um morar na sua casa e viver assim. Mas o plano de Deus nunca foi esse. Então a gente tem que viver pelo plano que a palavra fala. Plano, tempo de casar. Tempo de casar. Chegar à idade de casar, querer casar. Né? Aliás, a gente tem que querer antes, né? Para quando chegar o tempo, a gente tá preparadinha. Então, assim, então a gente tem que ficar alerta. Não é normal do ser humano querer ficar só. Deus disse isso para Adão. Não é bom que o homem esteja só. Então, a gente precisa querer ter outras pessoas perto da gente. E a palavra, ela usa, né, como é que é o nome daquele versículo? Que afiar, né, ferro com ferro. Tem umas traduções que falam a palavra ferro, tem outras que falam uma arma branca. Né? Mas o que isso quer dizer? Que um ser humano corrige, trata o outro ser humano para a gente ir se ajustando, ir se adequando, de tal forma que a gente aprenda a ser livre, mas deixe também os nossos familiares serem livres. Amém? Apóstolo, acho que agora é só orar. Não, Né? dá tempo alguns minutos. Bem, não esquecendo que nós estamos falando em reaprendendo a se emocionar. Isso que a apóstola Elaíse está falando, obviamente, é o nosso cotidiano. Sinceramente, nós vivemos assim, eu e ela, sabe? Porque é eu e ela. E Cristo. Mas até eu quero dizer algo muito importante. Isso que nós estamos conversando, principalmente essa condução, sem ser religiosa, mais espiritual, e pondo todas as questões sem ofender a Deus e cumprir o princípio, isso no organismo do indivíduo, a questão toda no organismo do indivíduo não está, mais uma vez eu digo, não está em curá-lo ou agravar a enfermidade. Isso é a manutenção da salvação. Porque quantas pessoas morreram, salvos e não salvos? Pessoas com comorbidade ou sem comorbidade? Idoso, adulto maduro, adulto jovem, adolescente, até criança faleceu. Até bebê Porque a de 2 questão meses, toda né? não está em como a morte é determinada pelo Eterno. A grande questão nossa precisa ser o seguinte: salvação, vida eterna com Deus. Essa é a grande questão. Ora, a maioria dos nossos amigos são nascidos de novo. Sendo pastor, bispo, apóstolo ou não, a maioria nascidos de novo. E com múltiplas idades. E o Eterno decidiu recolher. É óbvio que para as famílias, para nós, é uma dor profunda. Mas o ensinamento dessa live que o Eterno pediu para nós compartilharmos é o seguinte: ante a perda, ante ao luto, ante a enfermidade instalada e pós-enfermidade, se foi livre disso, como nós fomos, nós temos o ensino e a oportunidade de reaprender a se emocionar. E sendo nós dois falando, e a apóstola Elaíse, reaprende-se a se emocionar, não remodelando ou ressignificando o estado emocional. Não. É preciso também ressignificar e, principalmente, a nossa vida espiritual. Por quê? Porque, irmãos, amigos que estão nos assistindo aqui, nós não podemos cair na cilada de, ante as dificuldades ou ao luto, nós nós nos comportarmos como se
o Evangelho, Jesus na cruz, ressurreição, sangue dele e tudo isso, tudo que nós vivemos, isso não tivesse eficácia nenhuma. Mais uma vez, fazendo o paralelo, o meu testemunho eu não podia permitir que meu estado emocional, até as minhas convicções emocionais, dominassem a minha salvação, ou seja, a minha espiritualidade com Cristo, com a palavra. Eu não podia permitir isso. E aí eu vou dizer por quê, em 3 minutos, por quê. A apóstola Laíse, na sua visão espiritual, viu que era uma serpente sufocando. Ok. Então você imagina o seguinte, que o primeiro ponto que eu falei foi: eu não podia deixar que minha fé fosse abalada, porque é pela fé que nós vamos morar em nome de Jesus eternamente no céu. Eu não podia fugir da realidade que estava doente, mas a terceira coisa que eu pensei é o seguinte, aquela passagem de Lamentações, capítulo 3. Eu quero trazer à memória tudo aquilo que me traz esperança. E, mais uma vez, não é eu quero trazer à memória tudo aquilo que me traz esperança com relação ao livramento de morte, não. A grande questão eu não podia perder a esperança da vida eterna. E aí, vem depois. Eu não posso perder a esperança de permanecer casado com a Elaíse, vivos os dois, sem viuvez envolvida na nossa vida. Mas, acima disso, eu não posso permitir que a minha memória fosse invadida por qualquer outra coisa. E aí é que está a grande questão, a grande X. A memória da maioria das pessoas no mundo foram invadidas por mensagens negativas, mensagens terroristas, e que, é claro, eu não estou falando da exclusão, que não poderia mostrar os números da doença. Tem que mostrar também, mas estão mostrando até hoje só parte dela. E não há celebração. Você tem uma ideia nas proporções? É óbvio, eu não vou falar de luto, que luto aí é algo muito sério. Mas a nível aí tem ali um exemplo, 100 internados. Um exemplo, 100 internados, a estatística diz que saem 4.000 pessoas das internações e voltam para casa. Mas essa informação de sair mais gente do hospital do que ficar concentrado, isso deveria, se for para passar informação, que passasse toda a informação. E aí eu volto. O que eu pensei em terceiro nível, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança para a salvação, para manter casado, e se o Eterno quisesse, e ele quis, que me mantesse vivo. Mas preste atenção, nesse quesito de me manter vivo, eu dizia para ele: o senhor está vendo que eu estou sendo cuidado na área de saúde por uma profissional da área de saúde, gerada pelo Senhor, estou sendo cuidado médica, pela minha família. Verdade. Com prescrição médica, tem medicamento, tem mel, tem tudo aqui, esse aparato, para o meu corpo. O senhor está vendo que eu estou fazendo a minha parte. Então, isso é com o senhor a grande questão. Mas voltando, eu quero trazer à memória tudo aquilo que me traz esperança. Esse item, no momento desse meu... Assim, realmente, eu fui fundo nessa coisa de enfermidade mesmo. Era intermitente, eu passava madrugadas acordado. Agora, um detalhe que não foi permitido e que eu fiquei disciplinado foi a minha oração de 5 horas da manhã, eu já estava acordado mesmo, meio-dia, 18 horas, não mudou. Eu faço isso há anos, intercedendo pela minha família, por tudo que envolve a minha vida, a vida da Laís, isso não mudou. 5 horas da manhã eu estava de joelho orando, clamando, com muita dificuldade de respirar, com dores e tudo mais, mas a oração continuou firme junto ao meu Deus Todo-Poderoso, porque eu precisava ouvir. Mas voltando à memória, então eu disse assim: Senhor eterno, não permita que a minha memória seja invadida por qualquer coisa que não traga esperança. Permita que somente a minha memória seja tomada por aquilo que traz esperança. Agora, vamos lá. O que é memória, esse elemento com esperança? Primeiro, com licença. Palavra. Enche a minha memória. Leitura bíblica. Oração. Sinceramente, via muita foto de muita festa, de muita alegria que nós fazemos sempre em família. Acessava as minhas redes sociais somente para aquilo que me trazia esperança. E eu não fugi em nenhum momento da realidade da doença, nem que o mundo estava entrando numa pandemia. Mas a grande questão era que a minha memória precisava estar intacta. Não, mas por quê? Porque é pela memória que eu não permito negar
que existe um Cristo, um Deus Todo-Poderoso, um nome de Jesus que muda os quadros, muda as estações e faz nova todas as coisas. E preste atenção, para quem está assistindo, reaprendendo a se emocionar, não é uma questão comum e simples. No organismo, para você ter uma ideia, nesses últimos minutos, o que faz com que a pessoa mantenha-se num estado, por exemplo, de amor, de felicidade, uma pessoa para cima, principalmente para quem está amando, são 4 elementos hormonais que todos eles fazem parte de um bem-estar na vida do indivíduo. Agora, o detalhe é o seguinte, a visão da apóstola Laís foi sufocamento. Sufocamento aponta para diminuição da baixa qualidade de oxigênio no organismo, nos pulmões, ou seja, indo uma baixa qualidade e menor quantidade de oxigênio para o cérebro, fazendo com que a racionalidade ela diminua e o estado emocional, que é puro hormônio, neurotransmissor, pudesse dominar tudo isso. Só que a palavra de Deus diz, enganoso é o coração. Eu não podia deixar com que uma estrutura enganosa dominasse a minha vida, justamente no momento em que o Eterno tinha que ter acesso 100% a todas as coisas da minha vida. Mas, enfim, eu quero dizer que reaprendendo a se emocionar é pela fé, pelo autoenfrentamento, pela memória de trazer aquilo que traz esperança e começar, literalmente, a reaprender a se emocionar naquilo a qual você tem como memória e vivência e experiência de emoções saudáveis que você teve no passado e que, de repente, está inerte. Reative, em nome de Jesus, essas emoções dentro de você. Agora, o caminho para isso, sabe qual é? Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23. Só se reativa emoções na vida do indivíduo se for pelo fruto do Espírito. Então, meu Deus, está terminando o horário. 2 coisas. Uma, vai ficar gravado isso aqui, em nome de Jesus, se Deus quiser. A segunda, nós convidamos você para fazer o curso de Inteligência Emocional por Princípios, módulo iniciante. Visite o nosso Instagram, vai lá na nossa bio, lá tem informações para você fazer essas instruções. E quem precisar de mais informações, e fala conosco, fala com a apóstola Laís, que responde mais rápido do que eu, mas com certeza o Eterno fará grandes coisas. E nesses últimos segundos, eu gostaria que a minha doce amada orasse e nos abençoasse. Se tiver alguma palavra final, vai aí, minha doce amada. Beijo no coração para todos. Que a bênção do Senhor seja estabelecida na sua vida, na sua casa, e que a graça dele possa curar o seu coração, o coração dos enlutados, o coração, meu Deus, de cada um. Obrigada, Pai, porque Tu és esperança. Derrama em nós o Teu Espírito Santo, o Teu amor, em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração. Shalom. Beijo. Faça o nosso curso. Até quem já fez, faz de novo. Fala conosco que é uma condição especial. Tem outras questões muito legais aí. Então, Deus abençoe mais uma vez. Nós amamos a cada um de vocês, conhecidos. Obrigada pelas participações. Obrigado pela participação. Vai ficar gravado, não é? Então, gente, reaprender a se emocionar não se começa pelo estado emocional. Começa-se pelo mundo espiritual. Deus abençoe vocês. Shalom, shalom, shalom. Paz. Gratidão, minha doce amada. Olha, gratidão, Senhor. Forte. Gratidão, amor. Thank you, Lord. Gratidão, família. Gratidão, amigos. Deus abençoe cada um de vocês. Deus abençoe. Cada familiar. Cada luta seja vencida em nome de Jesus. Amém. Eu não sei, eu acho que ainda tem um tempinho. Eu não sei nem como. Se ele vai... Não, amor, você pode encerrar, né? Olha, então, gente, mais uma vez, recomende o curso de Inteligência Emocional por Princípios. Está tudo renovado. Mais uma vez, quem já fez, pode fazer de novo. Manda uma mensagem para a apóstola Laís para uma condição especial. É preço simbólico, gente, mas vai ser uma benção. Olha, a irmã Francetas agora pode mais que 1 hora. Gente... É muita desatualização. A gente podia estar falando mais aqui, né, Laís? Mas, enfim, o que tinha para ser falado em parte é isso daí. Beijo no coração. Vou tentar desligar aqui. Shalom, shalom. Shalom.